Olá, meus amores, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, né? Mesmo com esse período conturbado que a gente está passando, certo? Mas eu espero que todo mundo esteja bem mesmo. Então, a gente pede que volte logo, né? A gente está esperando que a gente volte logo, mas ainda vai demorar um pouco. Então, enquanto a gente não volta, nós vamos continuar com essas atividades, certo? Vocês acompanhando de casa, eu enviando algumas tarefas em PDF, agora com livro, e vamos seguindo, né? Hoje eu vou começar a fazer a correção das atividades, como eu havia dito, certo? Essas tarefas que eu estou mandando imprimida, gente, não é obrigado vocês imprimirem a tarefa, ok? Vocês podem apenas colocarem as respostas, lerem a tarefa no celular e colocar as respostas no caderno, tudo bem? Então, como eu havia dito, eu vou fazer a correção da atividade do dia 27, que é a tarefa de produção de texto, certo? De produção textual e o livro de português. Quem não tiver imprimido, não tem problema, coloque as respostas no caderno, ok? Então, a atividade de produção de texto, né, que é a atividade orientada em videoaula. Compreensão de leitura e compreensão de história a partir de imagens, certo? A gente vai fazer vai ver uma produção de texto narrativo de acordo com as imagens. A narrativa por imagem é um gênero textual que não tem palavras, a gente é que interpreta as imagens, certo? Então aqui a gente pode ver uma história em quadrinho do Cascão, né? Que envolve sua mãe com relação à limpeza de casa, né? A gente sabe que o Cascão é um personagem que não gosta de tomar banho, que não gosta de limpeza, que só anda sujinho. Mas agora, nesse período de quarentena, o autor, né, dele, o Maurício de Souza, postou uma historinha onde o Cascão teve que tomar banho, né? Devido essa questão de limpeza, essa questão de higiene, que a gente tem que estar muito ativo. Então, ele teve que tomar banho, né? Aí aqui tem, né, no primeiro quadrinho, Cascão chegando em casa correndo, sua mãe espantada, se espantou porque ele pediu uma vassoura. Logo em seguida, no segundo quadrinho, ela entregou a vassoura para ele saiu muito feliz e ela muito contente, achando que Cascão ia ajudar ela na limpeza de casa e logo em seguida tomaria um banho, certo? Mas logo de repente você vê e percebe no terceiro quadrinho, ali já no final, que ela toma um susto, porque ela olha da janela e vê o que na realidade Cascão queria, né? Que era pegar a vassoura para brincar de cavalinho com seu amigo o Cebolinha. Então, essa é uma interpretação prévia, certo? Mas eu espero que vocês tenham tido uma interpretação melhor ainda. Aí, aqui vamos reconhecendo os personagens, o lugar e o tempo, certo? Quem são? Quando pergunta quem são, os personagens, Cascão e Lurdinha, que é sua mãe. Onde os fatos aconteceram? Na casa de Cascão, né? Na casa deles. Em qual momento da história, em qual momento do dia a história se passa? Geralmente as mães fazem limpeza em casa durante o dia, né? Então, durante o dia, pela manhã. Quais os personagens? Os personagens que realmente iniciaram e terminaram a história, né? Personagem Cascão, Lurdinha e o Cebolinha que apareceu no final, né? Aí tem aqui, organizando as ações dos personagens. Tem o enredo ou acontecimentos. Como a história inicia, né?
que Cascão entrou assustando sua mãe lhe pedindo uma vassoura, certo? Então, volte ao segundo quadrinho e veja o que está acontecendo. O que é que está acontecendo no segundo quadrinho? Sua mãe entrega a vassoura a Cascão e fica contente achando que seu filho vai participar da limpeza da casa, né? Ajudar ela e depois tomar um belo de um banho. Logo em seguida, após Dona Lourdinha entregar a vassoura para Cascão, qual o sentimento dos dois? Aí, insegurança, angústia ou alegria? Alegria, certo? Porque ela achava que ele ia ajudar na limpeza da casa e logo em seguida tomarem um banho. Depois, Dona Lourdinha ficou imaginando que o filho havia mudado, né? Será que ele pediu a vassoura para limpar a casa e quem sabe depois tomar banho? Por qual motivo ela ficou feliz? Porque ela achava que ele ia, né, praticar toda essa ação, ajudar na limpeza da casa, então, e tomar um banho depois, certo? Então, ela ficou feliz por isso, por achar que seu filho iria fazer essas coisas que ela estava pensando. Como termina a história? A história, lá no último quadrinho, ela percebe, olhando pela janela da sua casa, né, que ela vê Cascão brincando com cebolinhas de cavalinho, na realidade com a vassoura que ele havia pedido a ela, certo? Atividade complementar. Agora, escreva a narrativa organizando os acontecimentos em parágrafos, certo? Você vai contar a história da forma que você interpretou essa narrativa. Você vai narrar os detalhes que você quer, que você observou, certo? Nos quadrinhos, as ações, falar dos personagens, colocar um pouco de emoção. E a questão do lugar e do tempo, né? Manhã, tarde ou noite, local, na casa, na rua. Então, de acordo com a sua criatividade, é que você vai produzir o texto. Não esquecendo de dar um título à sua história, certo? Então, aqui foi a correção da produção de texto, né? Atividade orientada em videoaula. Agora, nós vamos para a correção da atividade, certo? Do livro de português, da página 42 à página 47. Que é uma interpretação de texto do texto O Patinho Feio, né? Mas a gente já conhece bem essa história, né? Uma história já bem conhecida, uma história infantil, do Hans Christian, que é um autor de histórias, de contos, né? Infantis, certo? Então, eu espero que vocês tenham lido com bastante atenção. Eu vou dar só uma prévia leiturazinha para a gente não se estender muito, certo? Então, Patinho Feio. Era uma vez uma linda pata que vivia em um lago coberto de plantas, próximo de um castelo. Era verão e a pata estava jogando seus ovos no meio da folhagem. Às vezes ela recebia a visita de alguns amigos e lhe diziam que hora que seus filhos vão nascer e tudo, naquela expectativa. Uma manhã ensolarada, os ovos começaram a chocar, né? Começaram a sair os patinhos. Só que um ficou, não saiu no mesmo tempo que os outros saíram. E ela continuou a chocar. De repente, ela viu que o patinho estava saindo, né? De dentro do ovo. Só que quando ela viu, ela disse, nossa, como é feio, coitadinho. Porque ele era diferente dos outros, certo? Dos outros filhinhos dela que havia nascido. Então, ela ficava comparando ele aos outros irmãozinhos, né? Então, daí se prolonga a história, que a gente já conhece bem, certo? Aí, lá na página 44, a gente vai ter, primeira questão, que é por dentro do texto. Como foi, né? Como você classifica o texto? É um poema? Não, a gente viu bastante poema antes de entrar na quarentena, certo? Então, vocês reconhecem que não é um poema. É uma história em quadrinho? Não.
É uma notícia de jornal? Não. É um conto, certo? Vocês vão marcar lá um conto. Por que o patinho feio era chamado assim? Porque ele era diferente dos irmãozinhos dele. Um dia, na terceira questão, um dia a casca do ovo se quebrou e dela saiu um filhote grande. Então, o que foi que ela disse? A patinha, nossa, como é feio, coitadinho, né? Ela imaginou, ela própria achando o filhinho dela feio, achando que era filho dela. Quarta questão, por que o patinho feio resolveu ir embora? Porque ele era muito maltratado, ele pelos patos, pelos gansos, pelas galinhas, por todos que viviam lá próximo, certo? Na quinta questão, que aves ele encontrou no pântano? Ele encontrou alguns patos selvagens, certo? Sexta questão, o que o patinho feio pediu a essas aves? Ele pediu para passar a elas para passar só uma noite lá no pântano, certo? Que ele estava se achando desprezado. Sétima questão. O cisne que o patinho encontrou no lago o maltrataram? Os cisnes não o maltrataram, certo? Porque o patinho era igual a eles, mas ele não sabia ainda. Na verdade, ele não era um pato, ele era um cisne, certo? Que é uma ave linda. Então, na oitava questão, a gente vai marcar, né? Vamos marcar o tempo em que aconteceu, né? A estação do ano que aconteceu. Se foi inverno, primavera ou verão. Foi no verão. Né? E em que estação finalmente ele percebeu que era um cisne? Foi na primavera, certo? Ele percebeu. Na décima, quais dessas expressões do conto indicam tempo? Né? Era uma vez, né? O tempo passou, finalmente, ok? Então, na 11ª questão, muitas histórias se iniciam pela expressão, né? Pela expressão era uma vez, principalmente os contos infantis. Você deve ter ouvido ou lido histórias que começam assim. Vamos fazer uma listinha, vamos ver das historinhas que a gente já leu. Com certeza esse período também de quarentena vocês estão fazendo alguma leiturazinha em casa, fazendo leituras em casa, certo? Então, vamos com Branca de Neve, certo? Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. Então, todos esses aí iniciam-se com Era uma Vez. Então, na 12ª questão, você acha que o patinho era feio ou apenas diferente dos outros? Então, é uma opinião pessoal. Então, ele era apenas diferente porque ele não era um pato, ele era um cisne, certo? 13ª, na sua opinião, os patos, os gansos, as galinhas e os patos selvagens que maltrataram o patinho agiram de forma errada? Sim. Porque você não pode maltratar a pessoa ninguém por ser diferente, certo? Então, você tem que respeitar as diferenças. Lá na página 46, a gente tem, releiam o seguinte trecho. Tem: a pata não cabia em si de tanta alegria, porém um dos ovos, o maior de todos, continuava inteiro. Mamãe Pata ficou preocupada. Quais palavras são iniciadas com a letra maiúscula? As palavras a, porém e mamãe. Lembrando que início de texto, como eu sempre falei em sala de aula, quando a gente vai iniciar um texto, a gente começa com letra maiúscula e fazendo parágrafo, certo? Então, são essas palavras que eu falei. Palavra a, porém e mamãe, certo? Letra B. Por que elas são iniciadas com letra maiúscula? Porque são nomes de pessoa? Não. Porque são palavras usadas no início de frase? Certo, porque são palavras usadas no início de frase. Então, agora leia a frase, né? No Brasil, o pato corredor é encontrado nas regiões amazônicas. Letra A. Nessa frase, quais as palavras iniciadas com letra maiúscula? No e Brasil. No e Brasil. B. Por que elas são iniciadas com letra maiúscula? Porque no inicia-se a frase e Brasil é um nome próprio, que é o nome do nosso país. Lá na página 47, na terceira questão,
vocês leiam essa falinha reproduzida pelo Carlos Eduardo e respondam as perguntas, né? Na letra A, nome da pessoa, Carlos Eduardo. Letra B, apelido, Cadu. C, nome da cidade, Rio de Janeiro. Letra D, palavra que inicia a frase, olá, meu, esse, moro, certo? E na quarta questão, entendeu? Na quarta questão, nós temos um texto, né, que a gente vai reescrever ele corrigindo as palavras que precisam ser iniciadas com letra maiúscula. Primeiro, Maria Eduarda, porque é nome de pessoa, então a gente coloca Maria com E maiúsculo e Eduarda com E maiúsculo. Viajou para Porto Alegre, porque é nome de cidade também que tem que ser com letra maiúscula, então coloque Porto com P maiúsculo e Alegre com A maiúsculo. Nas férias para a casa de sua avó, Esté. Esté é nome próprio, nome de pessoa, então você vai iniciar com letra maiúscula. Lá encontrou, lá, o L maiúsculo, porque está iniciando a frase. Encontrou seus primos Gustavo e Amanda, também com letra maiúscula, porque são nomes próprios e tem que ser escrito com letra maiúscula, iniciado com letra maiúscula. Com quem brincou muito até as aulas recomeçarem, ok? Então, a gente finalizou essas duas correções de hoje. Amanhã eu estou enviando outras correções. E eu espero que vocês estejam bem, eu tô morrendo de saudade. Gravem um vídeo para mim, para poder matar a saudade também de vocês, certo? Um vídeo, vocês fazendo suas tarefas, estudando com seus pais, certo? E qualquer dúvida, falem no meu privado, deixem um grupo, mais para troca realmente de atividades, ok? Eu tô aqui de prontidão para vocês tirar qualquer dúvida e tudo mais. E vamos tentar ver essa questão das tarefas. Eu não posso deixar de mandar as atividades complementares, porque elas ajudam muito, tá entendendo? Nesse momento. Mas quem não puder imprimir, não tem problema. Colocam só a resposta no caderno, sem problema nenhum. A gente resolve isso sem ter nenhum grilo, certo? Então, beijo grande, meus queridos. Vamos pedir a Deus que acabe logo isso e que a gente retorne. E as nossas aulas vão prosseguir e eu vou amanhã passar a correção da outra atividade videoaula e as explicações de matemática, viu? Beijão grande, saudades imensas.